Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, nesse nosso terceiro encontro da série, né? Caminho para a Excelência. Sejam bem-vindos, já temos mais de 170 pessoas online, isso é muito gratificante. Se vocês tiverem algum problema técnico, falem com a nossa equipe aqui pelo chat, para eles ajudarem vocês, ok? E lembrando que o nosso evento, a partir de agora, começa a ser gravado e vai ficar disponível depois na nossa plataforma de educação à distância, o Capacita Cop, ok? Bom, como eu falei, a gente vai dar continuidade a esse caminho aí de 7 semanas que a gente planejou, com o objetivo de fazer as nossas cooperativas aprimorarem a sua autogestão. Então, a cada 15 dias, nós estamos nos reunindo aqui para trilharmos a jornada Caminho para a Excelência, uma jornada baseada na série de fascículos que fazem parte dos materiais de apoio do PDGC, o nosso programa de desenvolvimento da gestão de cooperativas. Em cada encontro, a gente tem o pessoal da Ideia Criativa construindo a nossa facilitação gráfica, aquele nosso mapa mental mais caprichado, né? E eles estão sendo transformados em vídeo. Então, agora... apareceu uma mãozinha ali para mim. Então, agora, a gente vai assistir ao vídeo do nosso segundo encontro, o resumo do nosso segundo encontro de 15 dias atrás. Vou pedir para o pessoal da produção colocar, então, para todo mundo. Preparar o terreno da sua COP para os bons resultados depende de uma boa gestão estratégica. Esse foi o tema do nosso segundo encontro, que teve como convidado o coronel da PM Wellington Venezian. No caminho para a excelência, além de qualidade no planejamento, é importante ter competência na execução. Essa execução deve ter como base um mapa estratégico bem definido, com a visão, a missão, o propósito e os valores. O terreno é fértil quando tem uma vantagem competitiva, quando se escolhem processos que geram valor para as pessoas. Não podemos nos esquecer, não se gerencia o que não se mede. Além disso, todo gestor tem o desafio de manter o conhecimento adquirido no negócio. Conhecimento se guarda nas pessoas e nos processos, daí a necessidade de definir padrões, mas também a necessidade de ter pessoas qualificadas e trabalhar a retenção da equipe. Outro desafio do gestor é a definição de metas. Para isso é preciso estabelecer indicadores, calcular lacunas entre o seu desempenho e o melhor desempenho, e aí definir o passo desafiador que pretende naquele período. Com a boa execução de uma estratégia, os resultados são alcançados. E gestão estratégica deve ser uma atividade permanente de implementação, avaliação e controle. Assim, mesmo em um ambiente complexo como esse em que estamos, vamos dar vários passos rumo à excelência. Continue com a gente para mais passos assim. Esse foi o resumo da semana passada, né? Quando a gente falou de planejamento. E antes de revelarmos, então, o tema de hoje, que eu acho que vocês já sabem, inclusive, eu queria chamar a nossa gerente geral pelo Sescop, a Carla Oliveira. Carlinha, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença aqui com a gente hoje. Obrigada, Gi. Boa tarde, pessoal. Adoro essas aberturas, quando a Gisele fala, temos mais de 170 pessoas, aí passa uns minutinhos e a gente fala, tem mais de 240 pessoas. Adoro isso, muito bom. Gente, muito boa tarde novamente, uma alegria estarmos nessa nossa terceira etapa dessa caminhada. Juntos, eu trago aqui, né, um abraço, um forte abraço do presidente Márcio, do nosso superintendente Renato, que acabaram hoje não conseguindo entrar, né, para a abertura às 3, mas o Renato manteve ali a meta, falando de metas, né, manteve a meta ali de tentar entrar e fazer aquele fechamento como ele tem costume de fazer nas nossas interações. Então, gente, quando a gente fala de caminho da excelência, só para a gente fazer um resgate, né? Nós estamos na nossa terceira... E, Gi, desculpa, eu vou dar o spoiler, tá? Já vou falar,
Já deixo logo para você. A gente começou essa caminhada no dia 16/9, quando a gente trouxe o mapa. A gente falou do planejamento estratégico, falou da importância do planejamento estratégico, falou do diferencial que tem as instituições que têm fundamentos sólidos. Nós falamos também na necessidade de adaptação, de flexibilidade, de atualização desse planejamento. E na sequência, ali no dia 30, a gente avançou nessa caminhada e nós falamos do terreno, da gestão estratégica, como tão bem ilustrado aí, foi colocado para nós, né? A gente faz o planejamento, tem todo um esforço do planejamento, mas a execução, sem dúvida alguma, é uma etapa muito mais desafiadora, que requer ali uma gestão muito forte em cima dessa execução, que é a gestão estratégica, que compreende ali a habilidade de termos ferramentas, de trabalharmos com análise de dados, de informações, de estipularmos metas, e tudo isso, como foi colocado agora há pouco, a gente faz o planejamento, faz a gestão dessa estratégia para que a gente alcance resultados. A tangibilização desse processo de planejamento e de gestão estratégica é a geração de resultados, né? Sempre em mente a geração de resultados, tendo ali os pilares, os princípios e valores do cooperativismo, e sem deixar de também ter em mente, né, o tripé da sustentabilidade, o econômico, o social e o ambiental. E aí estamos, como eu falei, de que eu ia dar o spoiler, estamos aqui agora, passando pelo mapa, indo para o terreno, estamos agora na bússola, nós vamos falar exatamente de resultados, de gestão de resultados. E para isso nós temos aí novamente a nossa alegria, o professor Osmar, e também a professora Paola, seja muito bem-vinda, que vai nos trazer aí, vamos nos trazer os dois informações e reflexões bem importantes nessa tarde de hoje. Então, gente, um forte abraço para vocês e tenhamos aí uma jornada bem bacana nessa tarde e bastante enriquecedora para todos nós. Gi, contigo. Obrigada, Carlinha. Pessoal, vou nessa. A Carla já falou tudo, né? É isso mesmo. A gente sabe que o crescimento e a consolidação do negócio de uma cooperativa, eles acontecem de maneira sustentável quando se consegue tangibilizar os resultados. Eles são fundamentais para tomadas de decisão, implementação de estratégias. E cooperativas de vários portes já conseguem apurar resultados econômicos, inclusive combinando aspectos sociais e ambientais relacionados à sua atividade, que foi o que a Carla comentou, da sustentabilidade, o tripé da sustentabilidade. Então, o nosso tema hoje é gestão. É isso mesmo? Gestão de resultados? Nossa bússola, exatamente. Meu computador piscou. O nosso tema de hoje é gestão de resultados, a nossa bússola. E, novamente, nós temos conosco o professor Osmar Oliveira. Professor, boa tarde, muito obrigado mais uma vez. E a nossa convidada, a professora da Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo, Paola Londeiro. A professora Paola, além de atuar na SCOP, é também doutora em Controladoria e Contabilidade pela USP. Professora, muito obrigada pela sua presença também. Toda a nossa interação, pessoal, vocês já sabem, é feita pelo chat. Todas as perguntas que vocês tiverem também para os nossos palestrantes, eles vão responder ao final. Se a gente não conseguir responder todas, depois a gente reúne num único arquivo e manda para vocês. Desculpem que hoje está muito seco aqui, então de vez em quando eu engasguei. Outro recado importante é sobre a avaliação, né? A gente sempre fala da importância da avaliação, então vai aqui no chat também o link para vocês preencherem e receberem o certificado posteriormente. O Lucas, da Ideia Clara, está aqui com a gente mais uma vez, vou pedir para ele abrir o microfone e dar um oi para vocês verem. Oi, pessoal, boa tarde, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada, Lucas. Então, o Lucas vai fazendo essa facilitação que a gente está transformando em pequenos vídeos que vão ser o resumo de toda a jornada. E, além de vídeo, isso também vai ser compilado no formato de e-book para todos vocês, ok? Então, agora eu passo a palavra ao professor Osmar, que vai conduzir, junto com a professora Paola, a nossa tarde. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, Gisele. Obrigado, Carla, pela abertura. Boa tarde a todos. Muito bom estarmos aqui mais uma vez, no nosso terceiro encontro de 7 que teremos. Eu vou começar já compartilhando a nossa tela com vocês do nosso conteúdo de hoje. Então vamos lá, atualizando a nossa trilha, o caminho
para a excelência, espera por sua cooperativa. No primeiro dia, nós passamos pelo mapa, planejamento estratégico. Segundo dia, o terreno, gestão estratégica. Hoje nós vamos falar de gestão de resultados, a bússola. Sempre importante destacar, daqui 15 dias, a direção, na sequência, rotas, diário de bordo, legado. Vamos falar de compliance, modelos de negócios, vendas e relacionamento, oportunidades e desafios para o nosso sistema cooperativista. Iniciando, então, nosso conteúdo de hoje, a bússola, nosso foco na gestão de resultados. Resultados consistentes, gosto de destacar mais uma vez, eles vão ser evidenciados, são a razão da existência da nossa cooperativa. Validam as estratégias e ações para alcance da sua visão. Se eu tenho resultado consistente, eles evidenciam a razão da minha existência, a missão do nosso negócio. Olha a importância sempre, eu vou sempre fazer o destaque, a referência ao nosso planejamento estratégico, aos nossos fundamentos. Resultados evidenciam a razão da nossa existência e vão validar as ações, as estratégias para que nós possamos alcançar a nossa visão de futuro, aquilo que a nossa cooperativa quer ser, que ainda não é. Mas os resultados nos dão a consistência, nos dão o norte, confirmam, validam o que nós estamos fazendo. Vou convidar todos vocês, nesse momento, para fazer uma reflexão comigo. Qual seria o objetivo em comum entre todas as cooperativas, de qualquer segmento? Um objetivo comum a todas elas. Pensem comigo, o que poderia ser esse objetivo comum? Nesse próximo slide, eu já destaco essa reflexão que nós fizemos. Nós não podemos ter o receio de assumir a busca pelo resultado econômico no exercício da nossa atividade do cooperativismo, dentro da nossa cooperativa. Sobras remuneram o patrimônio líquido, contribuem para a sustentabilidade e perenidade da cooperativa. Quando a gente está falando de resultado econômico, sempre é importante fazer a referência. Olha o tripé da sustentabilidade, que nós já tratamos nos nossos encontros anteriores. Nós temos que ter preocupação com o resultado econômico, sob a perspectiva social, a consciência ambiental. Mas o resultado econômico, ele é importantíssimo para o nosso negócio. Sem sobra, nenhuma cooperativa consegue sobreviver. Não é a busca pelo lucro, pela sobra, pelo resultado econômico puro e simplesmente. Mas nós temos que saber que as nossas receitas têm que ser suficientes para pagar todos os custos e despesas e ainda gerar um resultado econômico para que o nosso negócio se sustente. Então, nós temos sim que assumir que nós buscamos resultados econômicos. Porém, a cooperativa, o cooperativismo busca resultado econômico de maneira diferente do mercado. Nós buscamos resultado econômico com a preocupação de estar fazendo uma atuação social junto à nossa comunidade. Estar fazendo uma gestão ambiental consciente. Toda vez que estivermos falando de atuação social junto à comunidade, nós estamos procurando verificar quais são os efeitos das ações, dos projetos sociais que nós apoiamos ou que nós realizamos dentro da cooperativa. Como a comunidade em que nós estamos inseridos, que tem o impacto da nossa atuação, como ela se beneficia socialmente, que evolução, que transformação que nós estamos gerando. Quando nós olhamos sobre a perspectiva da gestão ambiental, nós vamos ter a indicação dos efeitos das ações que nossas cooperativas realizam quando estão desenvolvendo as suas atividades. É ou não é sustentável? Nós estamos ou não preocupados com os recursos naturais, com a preservação ambiental? E quando a gente está falando de resultado econômico, de atuação social, consciência ambiental, nós estamos destacando a importância do tripé da sustentabilidade. É o que diferencia o cooperativismo das empresas tradicionais. Nós temos isso na nossa essência. E quando a gente está falando de gestão de resultados,
nós temos que olhar os resultados por essas três perspectivas. Desafio que toda cooperativa deve ter. E aí eu vou voltar sempre fazendo a referência à nossa estrutura lá do Balance Scorecard, onde nós temos uma estratégia que vai nos levar à nossa visão sobre as perspectivas econômico-financeiras, clientes, cooperados, associados, processos internos e operações, aprendizado e crescimento, pessoas. Quando a gente foca no resultado econômico-financeiro, desafio que toda cooperativa vai ter. Gerar sobra. Por que eu tenho que gerar sobra? Para pagar meus custos e as minhas despesas. Toda cooperativa tem que ter essa preocupação, tem que ter esse objetivo. Porém, grande desafio que o gestor financeiro, o diretor financeiro tem que ter, fazer com que essas sobras sejam convertidas em caixa. Se eu não tiver caixa, eu vou ter dificuldades para honrar meus compromissos. E aí vem a gestão do capital de giro. Nós estamos falando do nosso estoque, a quantidade de estoque disponível em cada operação. O nosso imobilizado, quando nós vamos crescendo, nossa estrutura está avançando. Sempre importante, quando eu preocupo com o meu fluxo de caixa. Quanto mais eu conseguir receber do mercado no curto prazo, melhor. Quanto mais prazo eu conseguir com os meus fornecedores, melhor. Eu estou fazendo com que o meu resultado econômico se manifeste, apareça no nosso fluxo de caixa. Então, o resultado econômico é um desafio para todas as cooperativas. Porém, a gente tem que ter uma atenção específica também para as nossas sobras estarem refletindo no nosso caixa. Converter sobra em caixa. Resultado econômico com resultado financeiro. Dando sequência, agora vamos focar aqui na perspectiva de clientes e mercado. Será que a gente está realizando pesquisas de satisfação? Ou nós temos mapeado quais são as reclamações que acontecem dentro da nossa operação, de cada cooperativa? Pesquisas de satisfação com os nossos clientes, os associados e cooperados. Como eles estão satisfeitos ou não com o nosso negócio? Qual é o ponto de vista? Que melhorias nós precisaríamos ter? O nosso serviço, a estrutura que nós estamos ofertando, nossa organização, atende ou não às necessidades que eles têm? Através da nossa estrutura, estamos ou não resolvendo os problemas dos nossos clientes? E a gente volta a destacar a nossa proposta de valor. Se eu tenho uma proposta de valor que faz diferença na vida do meu cliente, do meu cooperado, do meu associado, nós temos uma vantagem competitiva que vai nos ajudar a manter, a crescer, expandir o nosso negócio. As pesquisas de satisfação são muito importantes para que a gente possa medir, ter um termômetro que indique como está a satisfação daquelas pessoas que estão envolvidas conosco na nossa operação. Muito importante dar uma atenção especial para as reclamações também. Não necessariamente as reclamações acontecem de maneira natural, de maneira espontânea. Nós temos muitas vezes que estar sondando para ver se tem ou não uma reclamação que não necessariamente está sendo dita, mas também temos os nossos canais oficiais, onde muita informação rica, manifestação do desejo, da necessidade, da insatisfação dos nossos clientes, associados e cooperados estão disponíveis ali para a gente. Eu tenho que ter resultado junto a esse público. Foco nessa atuação. Nosso próximo slide, processos. Diagnóstico de processos dentro da sua cooperativa. Qualquer que seja o processo, seja de produção, administrativo, de relacionamento, econômico, financeiro, existe ou não padrão dentro da sua cooperativa? Se o padrão existe, treinamentos estão ocorrendo? Se esses treinamentos estão acontecendo, a equipe está executando os padrões estabelecidos? E se a equipe está executando, qual é a qualidade desta execução? Diagnóstico de processos. Tem o padrão? Treino no padrão? Equipe executa conforme o padrão? E qual é a qualidade dessa execução? Aqui, para todo gestor, nós temos um campo muito amplo de atuação, porque o resultado econômico, social e ambiental
que nós estamos procurando, que nós temos como objetivo, propósito dentro do cooperativismo, ele só vai acontecer se nós tivermos eficiência, eficácia naquilo que a gente faz. Ponto de vista das pessoas, os nossos colaboradores, a nossa equipe. Qual é o grau de satisfação dos nossos colaboradores trabalhando dentro da nossa cooperativa? Qual é a capacitação que nós estamos ofertando? E vem o papel do SESCOP aqui conosco. Levar capacitação, qualificação para toda a equipe, para todo o sistema. Olha a importância. Quantos colaboradores nós temos aqui hoje participando desse nosso conteúdo? Isso é muito importante. Qual é a capacitação que a nossa equipe está recebendo? Está sendo trabalhada com ela ao longo dos meses, dos anos. E sempre é importante que nós avaliemos a rotatividade da nossa estrutura, o turnover dentro do meu negócio. Quanto tempo a minha equipe permanece comigo? Qual é essa rotatividade? Os talentos que eu estou formando, que eu estou capacitando, estão ou não dando sequência dentro do nosso negócio? Muito importante que a gente avalie sempre essa questão da rotatividade. Pode ser que o conhecimento que a gente está trabalhando, que nós estamos construindo, esteja se perdendo a partir do momento que eu não consigo, dentro da minha cooperativa, fazer a retenção de um talento que faz diferença, que agrega na minha operação. Nós não podemos falar de resultado sem abordar a questão da liderança. Resultados vão acontecer dentro da sua cooperativa quando nós tivermos uma liderança que consiga trabalhar todos os processos, todos os objetivos, correr atrás das metas com sua equipe. E o que interessa em um líder? Um líder que faz a diferença, que é desejado, que é valorizado dentro da sua cooperativa. Um líder é aquele que bate meta através da sua equipe, fazendo do jeito certo, fazendo o que é certo. Bater meta, as metas que foram definidas no nosso planejamento estratégico, que vão nos conduzir para os objetivos econômico, social e ambiental. Um bom líder, ele bate meta juntamente com a sua equipe, fazendo a coisa certa, operando do jeito certo. E toda vez que a gente começa a avaliar a importância da liderança do líder dentro do negócio, nós entendemos que está aqui, estamos trabalhando o tripé da sustentabilidade, orientados pelas perspectivas do Balance Scorecard, do BSC, cujos objetivos e metas foram definidos sob as perspectivas econômico e social, ambiental, clientes, processos, pessoas. Todas essas perspectivas trabalhadas, a liderança, um papel importantíssimo para que esse resultado aconteça. Ter uma boa equipe é competência do líder. Muitas das vezes, pessoal, quando eu estou nas consultorias com as cooperativas, ou quando eu estou trabalhando algum conteúdo, um workshop, ou um curso, eu escuto muito alguns gestores se posicionando de que ele trabalha processo, mas a equipe não é adequada dentro da cooperativa para levar o resultado que ele precisa, que a cooperativa necessita. Muitas das vezes, nós não temos dentro da nossa cooperativa uma estrutura de pessoas cujo líder apoia... Deixa eu só tentar fechar esse... Opa, fechamos o microfone. Ótimo. Nós não temos dentro da cooperativa uma estrutura de equipe que o líder, o gestor ou o diretor está confortável com a sua qualificação. E nesse momento é muito importante que a gente faça um destaque. Ter uma equipe qualificada, uma boa equipe, é competência do líder. Se a sua equipe não estiver qualificada, a responsabilidade é da liderança, é do gestor. Esse líder tem que ser capaz de formar novos líderes, ele tem que ser capaz de incentivar o crescimento da sua equipe. Mas eu preciso ter segurança de que eu tenho as pessoas certas, no lugar certo, e que eu estou treinando essas pessoas. O conteúdo que nós falamos nessa lâmina. Líder é responsável por recrutar as pessoas certas para cada posição. Eu tenho que treinar essas pessoas. Uma vez que eu treino essas pessoas, eu avalio o desempenho dessas pessoas ao longo do tempo.
Em teoria, eu só posso questionar se a minha equipe é ou não adequada para trabalhar na minha operação, para trabalhar na minha estrutura, se eu tiver certeza de que eu recrutei as pessoas certas, de que eu treinei essas pessoas e que eu avalio o desempenho dessas pessoas. Muitas vezes a liderança já chega com uma equipe formada, ela não teve a chance de participar do processo de recrutamento. Nesse ponto, muito importante, antes de questionar a sua equipe, a gente tem que avaliar se esse líder treinou as pessoas que estão lá, independente de ter participado ou não do recrutamento. Treinou as pessoas que estão lá no momento, fez a avaliação do desempenho dessas pessoas. Aí sim, eu posso questionar, no segundo momento, se eu estou ou não com a equipe adequada, se a equipe está dentro do meu perfil. E aí eu posso sim avaliar um processo, talvez, de reestruturação. Mas é liderança com responsabilidade que vai fazer com que, olhando para a sua equipe e como ela está hoje, a qualificação, o retorno, a avaliação, e aí sim, o futuro recrutamento é responsabilidade do gestor, do diretor, do supervisor, que está diretamente lidando com aquele time. E muito importante a gente ter essa consciência. Nós queremos todos os nossos resultados. O envolvimento e a participação de pessoas qualificadas é essencial. Sem pessoas, nós não chegaremos a lugar nenhum. E o líder tem esse papel fundamental na condução do seu time para que nós alcancemos esses resultados que estão dentro dos nossos objetivos. Fazer o certo, sempre importante a gente destacar. Nós estamos falando do líder que bate meta, do líder que chega nos resultados juntamente com a sua equipe, porém do líder que chega nesses resultados fazendo da maneira correta. Não vale tudo pelo resultado. Por mais pressão que nossa cooperativa esteja sofrendo hoje para apresentar resultado econômico, nós temos que lembrar dos fundamentos, dos valores do cooperativismo. O resultado econômico é importante, sim, faz parte do nosso tripé, mas eu tenho que avaliar o social e o ambiental e tenho que fazer os processos, correr atrás do meu resultado da maneira correta, seguindo as normas, os procedimentos, de acordo com os nossos valores, com os nossos princípios. Fazer o certo. Eu tenho que ter dentro da minha estrutura do cooperativismo uma cultura de enfrentamento dos fatos. Fez errado, eu tenho que incentivar que esse colaborador, que essa equipe se manifeste e consiga informar para a sua gestão algo que precisa ser melhorado. Caso contrário, o problema pode acontecer mais forte lá na frente. Pensem comigo se faz sentido isso. Eu tenho que incentivar a minha equipe a falar dos problemas, e uma vez que esses problemas são expostos, onde a minha equipe tem segurança, confiança para poder se abrir, eu entendo qual é o problema e resolvo, fazendo a coisa certa. Já estou deixando aqui, de certa forma, um chamado e um convite para a nossa abordagem de daqui a 15 dias, onde nós vamos falar de compliance, de gestão de riscos, fazer a coisa certa. Eu vou buscar o resultado, sim. Quero ser competitivo, mas em momento algum o cooperativismo coloca os seus valores em risco. Coloca os seus princípios em xeque. E aí está todo o diferencial do cooperativismo, de buscar te transformar na sociedade com consciência ambiental, dentro de um processo, de um sistema que se sustenta e que consegue ter perenidade naquilo que se propõe a fazer. Vou destacar aqui 2 cadernos da nossa série Caminho para a Excelência. Tendo a oportunidade, avalie o conteúdo. Nosso caderno de resultados, nosso caderno de liderança, esse conteúdo que foi trabalhado aqui hoje, juntamente com os outros que nós já abordamos no encontro 1, 2, neste terceiro, vão dar fundamentação e sustentação para que vocês, avaliando o que já fazem, poderem complementar com algumas abordagens e conteúdos que vão agregar a gestão, a direção, a busca pelos resultados, pelo tripé da sustentabilidade, por aquilo que a gente quer ser que ainda não é. O pessoal está colocando aqui de suporte para a gente o link, mais uma vez, no chat. Quem quiser fazer o download, através desse link que está sendo colocado no chat aí para vocês, vocês conseguem fazer o download de todos os 10 cadernos que ao longo da nossa jornada nós estaremos abordando.
Eu vou finalizando minha parte, minha apresentação, e convido a Paola para se juntar a nós novamente, para que ela conduza a apresentação que ela vai expor para vocês. Paola, seja bem-vindo, estou parando o compartilhamento. Muito obrigada. Está com você. Muito obrigada, Osmar. Obrigada pelo compartilhamento e disseminação desse conhecimento tão importante, né? Já vi ali no chat que tem algumas parabenizações. Agora eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente dar sequência. Tudo certo? Vocês estão visualizando? Consegue dar um certinho assim? Ótimo. Tudo certo. Muito obrigada. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, esse convite para falar sobre esse tema de gestão por resultados. Eu prometi que eu vou abandonar os termos contábeis, né, mesmo com toda a formação em contabilidade. A gente sabe que muitas vezes, quando a gente está imerso na contabilidade, fazendo a gestão dessas informações para levar até a direção da cooperativa, os conselhos da cooperativa, a gente se afasta um pouquinho do que é compreensível. E a gente tem que sempre buscar isso, que a gente converse com as diversas partes interessadas na mesma linguagem. Só assim a gente vai conseguir conversar e alcançar, né, os nossos objetivos em comuns. Eu trouxe aqui para a gente contextualizar uma coisa que é muito importante. Antigamente, nós falávamos em escassez da informação. Então, a gente gostaria de acompanhar os resultados gerados pela cooperativa, seja em questões econômicas, ambientais e sociais, e faltava informações, né? Eu vi que na última palestra que vocês tiveram, uma das coisas que foi destacada foi que não se gerencia o que não se mede. Então, esse era um grande problema. A gente não tinha informações o suficiente, muitas vezes, para a tomada de decisão, seja a nível de gestão ou seja a nível de governança. A gente passou e está passando por um processo tecnológico de evolução da informação muito rápido, né? A gente está na era da informação. Então, hoje, na verdade, a gente não fala mais em escassez das informações. Então, talvez a nossa dificuldade aqui não seja obter os dados sobre os resultados para tomada de decisão, mas sim o excesso das informações que a gente tem muitas vezes e que gera um problema na hora de tomar decisão, né? Qual caminho eu sigo ou qual é a qualidade dessa informação que está sendo gerada. Então, aqui, hoje a gente vai falar muito sobre qual seria a melhor forma da gente gerir esse resultado, acompanhar o resultado da cooperativa, sempre pensando no pilar da sustentabilidade, né, nos 3 tripés, econômico, social e ambiental, mas também sempre em alinhado com os princípios do cooperativismo. Porque muitas vezes, porque o mercado, né, influencia a nossa cooperativa, a gente tende a buscar aquele resultado, por exemplo, a gente quer gerar sobras, um grande volume de sobras, porque é isso que o mercado reconhece em termos de desempenho econômico, mas aí a gente pode estar sacrificando o nosso cooperado, né? Eu deixo de já dar oportunidade dele ter o retorno na operação direta com a cooperativa, porque eu quero daqui a 1 ano gerar essa sobra para ele. E talvez eu não esteja, né, cumprindo o meu objetivo de atender às necessidades do cooperado. Então, numa cooperativa é difícil a gente conciliar isso. E muitas vezes, quando a gente pega indicadores ou informações do mercado, elas não se adequam tão bem às nossas cooperativas. E a gente tem que entender melhor esse processo. Aqui eu faço uma provocação também, né? Como podemos obter as informações das quais precisamos para governar ou gerir adequadamente as nossas cooperativas? Onde a gente deve buscar essas informações com a qualidade necessária? E uma coisa importante aqui, a gente está falando tanto a nível de gestão quanto a nível de conselho. Então, o conselho da administração, onde ele acompanha essas informações sobre o desempenho econômico, o desempenho social e também ambiental da nossa cooperativa, né? E a mesma coisa o conselho fiscal. Como ele consegue avaliar e verificar se aqueles objetivos da cooperativa realmente estão sendo cumpridos? Então, isso tem que ter muito claro na cabeça dos nossos gestores, dos nossos colaboradores de cooperativa, onde a gente obtém essa informação. Outra pergunta que a gente tem que ter nas nossas cooperativas é se o tipo, a forma e a qualidade das informações apresentadas estão além do óbvio. Por que isso?
há pouco eu estava falando sobre essa questão das sobras. O mercado, ele realmente reconhece o lucro como o grande fator do sucesso empresarial de uma organização. Então, se a cooperativa somente focar na questão econômica e no reconhecimento do mercado, a tendência que a gente tem aqui é gerar mais sobras, independente das questões dos princípios, dos valores do cooperativismo, porque a gente quer se igualar ao mercado, quer atingir aquele indicador, quer gerar aquele resultado. Mas será que esse é o resultado mais adequado para o meu tipo de cooperado que eu tenho? Será que para o meu grupo de cooperado o interesse deles não está já receber o retorno econômico na própria operação com a cooperativa? Né? É claro, gente, que aqui a gente sempre tem que ter em mente que a gente concorre com as demais organizações do mercado. Então, esse parâmetro econômico é muito importante. Mas será que não tem muito mais por trás? Não tem essa questão de que as demais organizações, o proprietário, que é o nosso cooperado, ele não atua como fornecedor e cliente. Isso é característica das nossas cooperativas. E a gente tem que ter cuidado e cautela nessa questão. Eu trouxe aqui, né, peço desculpas que deu uma desconfigurada ali no econômico, mas eu trouxe uma relação além do pilar ou do tripé da sustentabilidade que a gente fala. Dos 3 grandes focos de quando a gente fala em resultado que uma cooperativa gera, que a gente deve observar. A primeira questão é o mercado. Sim, as cooperativas elas estão inseridas no mercado. Então, para a gente continuar concorrendo, né, continuar sendo uma organização presente no mercado onde a gente atua, a gente tem que considerar os fatores, os resultados que o mercado espera da gente. E aqui entra toda a questão de indicadores tradicionais que a gente tem de liquidez, de endividamento e da própria rentabilidade. Então, é importante a gente analisar o que o mercado espera da gente e como a gente está se posicionando frente ao mercado. Afinal, a gente concorre com ele. Mas a gente tem uma outra dimensão muito importante, que é a dimensão dos nossos cooperados. E aqui, quando a gente fala em gerar resultados para os cooperados, ou melhor ainda, atender às necessidades dos nossos cooperados, a gente não pode dar ênfase somente econômica. A gente tem o econômico, tem o social e tem o ambiental. E essa questão aqui, dessa dimensão do cooperado, é só a gente pensar na existência do terceiro princípio do cooperativismo, né? A participação econômica dos membros. Eles podem já receber o retorno a curto prazo, no momento que tem essa interação direta com a cooperativa. É a única forma? Não é a única forma. A gente ainda tem a possibilidade de gerar sobras, gerar juros sobre capital próprio. Ou ainda aqui, muito importante também, a gente tem a questão da FATS, né? Do FATS ou da RATS, né? Que é o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social. Realizar recursos em prol da assistência técnica, educacional e social dos nossos cooperados é sim entregar resultado. Então, nós como cooperativa, por exemplo aqui, acompanhar qual é a constituição dessa reserva e quanto nós estamos realizando em prol do cooperado é muito importante, porque é um resultado que a gente gera e é um resultado diferencial das cooperativas. E mais, aqui me preocupa porque muitas vezes os nossos cooperados não sabem o que é o FATS ou a RATS. A gente vê naquele momento de prestação de contas, né, o contador explicando o balanço patrimonial e quando chega nessa reserva, o cooperado vê assim, não, é uma questão de fechar balanço, é um valor que está ali. Não, é um valor, é um resultado gerado pela cooperativa muito significativo em muitas cooperativas, que é a favor do nosso cooperado, em prol da assistência técnica, educacional e social. Olha que grande resultado que a gente está gerando e muitas vezes não comunica o que a gente faz em prol desses 3 tipos de assistência. Então, aqui é um cuidado muito importante, porque quando a cooperativa gera resultado, né, econômico diretamente, por meio de sobras, de juros sobre capital próprio, da entrega, né, de um produto mais barato do que o mercado cobraria para o nosso cooperado, ou tá remunerando melhor uma aplicação do cooperado do que o mercado remuneraria, ou fazendo as assistências técnica, educacional e social, a gente já entrega resultado. Isso tem que ter mapeado, isso tem que ser medido, isso tem que ser comunicado e acompanhado.
E, por fim, a gente tem também a dimensão aqui do desenvolvimento regional. A questão do 7º princípio do cooperativismo, né? A gente tem que ter preocupação com a comunidade onde a gente está inserido. Então, a gente vai gerar externalidades, às vezes negativas naquela região, mas muito mais positivas, justamente por ser cooperativas e ter essa preocupação com esse 7º princípio. E aqui a gente tem que mensurar também o quanto a gente está gerando resultado econômico para aquela região, o quanto, muitas vezes, o salário médio que a gente paga para os nossos colaboradores é superior do que o mercado da nossa região oferece. E, com isso, a gente gera mais renda na região. A gente enriquece aquela região que prospera, né? Você já deve ter visto várias pesquisas que demonstram que as cidades onde tem cooperativas acabam sendo mais prósperas ou tendo IDH maiores. Por quê? Porque há essa preocupação. E a gente tem que acompanhar essa preocupação, tanto em nível econômico, como esse caso da renda dos próprios colaboradores que eu citei para vocês, quanto em questões sociais e ambientais, né? O papel da cooperativa frente aos desafios sociais e econômicos. Então, aqui, além desse tripé que a gente viu com o professor Osmar sobre a sustentabilidade, eu trago essa questão das 3 dimensões dos nossos resultados. Já trazendo uma questão nova, que é como que a gente pode, então, Paola, medir esse resultado que as nossas cooperativas geram, pensando em mercado, pensando em cooperados e também em desenvolvimento regional. Bom, a gente tem uma demonstração chamada demonstração do valor adicionado, que ela mede o valor adicionado por uma organização. Então, quanto aquela cooperativa, ou organização em geral, acrescentou de riqueza na região onde ela atua. Olha que informação importante. É praticamente como se fosse um PIB. O quanto a sua cooperativa contribui para o PIB local. Mas aqui a gente está falando não em questão de produção, mas em de venda real. Por isso que a gente chama de valor adicionado. Então, a sua capacidade como cooperativa, como organização, de criar riqueza e adicionar valor aonde a sua cooperativa está sediada. E mais do que criar valor, como ela distribui esse valor? Que talvez seja aí o grande diferencial das nossas cooperativas, né? Como a gente distribui esse valor em prol dos nossos diferentes stakeholders. Pensando nos colaboradores, o quanto desse resultado que a gente gera na economia é destinado para os nossos colaboradores? O quanto é repassado para o governo? Quanto a gente repassa para terceiros? Aqui em função dos bancos que a gente tem, ou de aluguéis pagos, mas pessoas que são importantes também para nossas cooperativas. E, por fim, o quanto a gente destina aos nossos cooperados dessa riqueza que a gente criou. Como a gente equilibra esses diferentes stakeholders? Colaboradores, governo, terceiros e cooperados. Então, olha que interessante. Quando a gente traz uma demonstração que consegue demonstrar a capacidade de geração de valor e como ela distribui, quando a gente olha a geração, a gente está olhando o resultado econômico. Então, quanto ela contribuiu de valor àquela região onde ela está. E a sua distribuição é o quanto equitativamente ela está dividindo esse valor que foi criado. É uma informação importante e que muitas vezes as nossas cooperativas, elas não se atentam muito, até geram a demonstração do valor adicionado, né, porque é prevista na contabilidade, mas não extraem todas as informações e toda a riqueza, né, que a gente pode gerar para a tomada de decisão. Então, aqui, a demonstração do valor adicionado é como se a gente juntasse o balanço social, então, olha lá, as dimensões da sustentabilidade, o social e o ambiental, com a demonstração de sobras e perdas, que nos dá o econômico. Então, olha o tripé da sustentabilidade que é visto na demonstração do valor adicionado, né? Então, é muito interessante essas informações que ela traz. Eu deixei aqui para vocês um QR Code, né, que vocês podem acessar, que tem um artigo que fala sobre isso e demonstra essa questão da geração de riqueza por cooperativas e a sua distribuição. Por curiosidade, eu trouxe aqui, por exemplo, algumas informações que a gente consegue visualizar através desses indicadores. Olha que interessante aqui. Esse gráfico, ele está um pouco pequeno para vocês, mas a gente consegue ver algumas informações gerais.
Ali naquela linha laranja, tá? É o quanto de valor adicionado empresas do agronegócio, pensando na lista das 400 maiores e melhores empresas listadas pela revista Exame. Eu separei ali dessas 400 as que eram cooperativas e as que eram não cooperativas. Então, as que eram não cooperativas nesse período, que foi em 31/12/2017, em valores de dólares naquela data, em milhares de reais, a gente vê a linha laranja de criação de valor na região. A linha verde é a criação de valor das cooperativas. Vocês vão me dizer assim, nossa, Paula, está muito abaixo as cooperativas da linha laranja. Mas olha a grande sacada aqui. Vocês estão vendo a diferença, a margem que existe entre a receita das organizações, que é a roxa lá, as demais que não são cooperativas, e a verde e azul. Então, a receita é azul. A receita é a roxa e a azul é os insumos, né? As despesas, os custos que eu tenho. A margem é muito grande. Então, eu estou trabalhando em cima do meu cliente com uma margem muito grande. Agora, olha das cooperativas, lá embaixo. A gente tem um azul escuro, que é a receita, e os insumos quase em cima, que é o vermelho, que são os custos e despesas. Então, a cooperativa, ela trabalha com uma margem menor. Porque se ela trabalhasse com uma margem maior, olha o problema que a gente ia ter. Eu vou sacrificando o meu cooperado, que é o meu cliente, e ele é o meu fornecedor. Então, não tem por que eu trabalhar com essa margem muito grande que as demais empresas trabalham, né? É óbvio que eu tenho que pensar no mercado, mas eu tenho que ter esse conhecimento que quando eu estou cobrando muito no meu cooperado, eu estou sacrificando ele. E aqui a gente consegue ver muito bem essa explicação. E através desse estudo, a gente viu uma máxima que realmente a gente sempre fala no cooperativismo, né? Que em períodos de crise, muitas vezes o cooperativismo se destaca. E realmente, se vocês olharem depois aquela pesquisa no QR Code, vocês vão ver que ali mostra que em períodos onde as empresas em gerais estão estagnadas ou em momentos de crise, o cooperativismo prospera e cria maior riqueza para a região. Então, olha que interessante. Através desse estudo, a gente também verificou a questão da riqueza criada destinada a impostos, taxas e contribuições. Então, quanto a gente entrega para o governo de riqueza criada? Muitas vezes, as demais empresas falam assim, as cooperativas elas não pagam imposto de renda e contribuição social sobre o ato cooperado. Então, com isso, a parcela que elas destinam ao governo é menor que as demais empresas. E a gente foi verificar isso. E, na realidade, não há diferença estatística entre o que uma cooperativa entrega para o governo e uma não cooperativa, se a gente considerar na sua capacidade de gerar riqueza criada. Então, essa questão de que a parcela distribuída ao governo é maior em demais organizações que cooperativa não se comprovou. E, por último, ali a questão da parcela de riqueza destinada para remunerar capitais e terceiros é superior às demais organizações. E a gente viu que realmente, em alguns períodos, o quanto a gente destina para terceiros, sendo cooperativas, ainda é significativo. Então, a questão de pagamentos, né, de despesas financeiras que a gente paga, faz o repasse para demais organizações, ainda é muito significativo nas nossas cooperativas. Por isso, aqui é muito importante a questão da intercooperação, né? Se eu tenho uma cooperativa agro que necessita de capital de giro, o mais adequado é que isso fique dentro do próprio sistema. Então, que a gente vá para as cooperativas de crédito buscar isso. Caso contrário, né, a gente está tirando essa parcela de riqueza criada do sistema e passando para uma instituição financeira capitalista. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Bom, aqui para finalizar, né, indo para o final da nossa apresentação, eu faço um alerta bem grande à questão do acompanhamento. Eu trouxe todas essas informações para vocês. E daí eu faço a pergunta, né? O quanto vocês sabem sobre a capacidade de gerar resultado para a cooperativa de vocês em níveis de mercado? Então, o que o mercado exige, você vai verificar esses padrões e indicadores. O quanto você gera resultado e conhece para o cooperado e comunica esses resultados e para a região onde a sua cooperativa está inserida. Quanto você acompanha isso e tem a capacidade de gerar informação preditiva. Então, de ver projeções futuras e como a cooperativa pode atuar. Aqui é
ganho para tomada de decisão. Quando a gente tem essas informações e a gente consegue localizar, olha, a gente está bem na questão do mercado, mas a gente não está atendendo realmente as necessidades dos nossos cooperados. Vamos trabalhar esse período agora com as questões e indicadores dos cooperados, em atender o objetivo e necessidade dos nossos cooperados? Ou agora a gente está equilibrado aqui na cooperativa na questão de mercado, né? A gente está uma cooperativa sólida, os indicadores estão adequados, a gente está gerenciando e gerindo o resultado adequadamente para o mercado. Vamos nos preocupar agora com a questão do desenvolvimento local, né? De períodos de crise, a gente tem que ter esse olhar para o desenvolvimento local. Então, acompanhando de forma constante, a gente consegue gerar previsões. Isso é muito importante para o nosso planejamento. A questão também aqui é a análise comparativa, gente. Verificar a sua cooperativa como uma bolha, muitas vezes não dá certo. A gente tem que entender, né, como a cooperativa está frente às demais organizações e frente a outras cooperativas. Então, uma análise comparativa, quando eu trouxe aqui as informações, olha, a gente está olhando aqui as cooperativas, aqui a gente está olhando as demais organizações, é importante para a gente se posicionar. Então, não olhem o resultado da sua cooperativa de forma individual. Sempre comparem com cooperativas do mesmo setor e com demais empresas do mesmo setor. Paola, mas a gente é uma organização diferenciada, a gente é uma organização singular. Sim, mas a gente aprende com diferente também. E a gente tem que entender, né? Mais do que olhar somente o indicador, olhar o resultado, a gente tem que entender ele. Então, que nem eu falei ali para vocês, a diferença de valor adicionado para uma cooperativa e para uma outra organização, ela é significativa. Mas as margens também são muito diferentes. E eu tenho que saber explicar essa questão. E também, né? Utilizem as informações, o acompanhamento para a gestão do resultado de vocês, para a tomada de decisão das cooperativas de vocês. Levem essas informações para os membros do Conselho de Administração, para o Conselho Fiscal, discutam como a cooperativa está, o resultado que ela está gerando hoje e aonde ela quer chegar, né? O professor Osmar falou, está tudo ligado com a questão da visão, do propósito, da missão da sua cooperativa. Então, é muito importante que a gente traga essas informações para realmente tomar uma decisão útil, né, e seguir em frente. Eu costumo falar, como contadora, se as informações contábeis que a gente está gerando não são úteis para a tomada de decisão, a gente não diminui a assimetria da informação existente entre diferentes stakeholders, a contabilidade não segue seu propósito. Então, a gente tem que estar muito preocupado com a utilidade, com a qualidade, né, da informação que a gente está gerando e como ela auxilia na tomada de decisão. Eu trouxe aqui para vocês uma curiosidade, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas o sistema, né, o sistema Sescopio e OCB, ele disponibiliza, né, um sistema de acompanhamento de desempenho, que é muito interessante, principalmente nessa questão que eu falei para vocês, da gente mensurar o desempenho da nossa cooperativa e também comparar, porque a gente precisa dessa comparabilidade. Então, quem tiver interesse, as meninas estão colocando ali no chat para vocês entrarem em contato e conhecerem mais o sistema de desempenho. Aqui vocês estão vendo uma tela inicial, né, onde vocês já podem ver ali alguns indicadores e a gente consegue perceber o quanto a cooperativa tem de desempenho e como ela está posicionada no seu setor e perante as demais cooperativas que também passam a informação, né, para esse sistema vinculado e desenvolvido pelo sistema OCB. Se vocês tiverem interesse, as unidades estaduais de vocês já têm pessoas capacitadas e já têm pessoas preparadas para atender vocês. Então, eu acho que é uma grande oportunidade, né, depois de tudo que a gente conversou aqui, a gente falar sobre a importância de acompanhar, de gerir, de saber como está a cooperativa, tanto em questões econômicas, sociais e ambientais, que a gente já ofereça para vocês uma possibilidade de sistema que mensura e acompanha esse desempenho. Ali também tem um QR Code, onde vocês podem entrar diretamente e saber um pouquinho mais desse sistema de desempenho. Bom, pessoal, acho que de forma geral era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês, né? Falar um pouquinho dessa questão de gerenciar os nossos resultados, acompanhar os nossos resultados, é muito importante. Eu costumo dizer que as cooperativas, elas fazem muito, a gente gera muito resultado, né? Só que a gente pouco comunica.
Então, vamos mensurar os resultados em questões econômicas, sociais e ambientais, vamos mensurar os resultados nas questões de dimensão do mercado, de dimensão do cooperado, de desenvolvimento regional, e vamos comunicar tudo que a gente faz, né? Só assim a gente realmente dá o suspiro que a gente precisa dizer assim, olha, o cooperativismo é um diferencial, a gente tem singularidades e isso é uma vantagem competitiva para nós, né? E deixa cada vez o nosso negócio mais forte e também o movimento cooperativista mais forte e próspero. Acredito que seria isso. Agora eu acho que a gente fica à disposição das perguntas. Perfeito, professora Paula, muito obrigada pelas ricas explanações. E aí, se me permite, eu vou colocar o dedinho enquanto comunicadora, enquanto representante da comunicação do cooperativismo. É exatamente isso. A gente só não comunica mais por falta do que comunicar, entende? Se a gente tem os resultados, a gente consegue mostrar todas essas maravilhas que as cooperativas fazem. Então, estamos juntos nessa. Bom, temos perguntas, professor Osmar, e eu vou começar fazendo uma que foi endereçada para o senhor, tudo bem? Tudo bem, vamos lá. O Luiz Caverzan, ele disse o seguinte: professor Osmar, muito bacana o conteúdo apresentado para a obtenção dos resultados e o impacto das lideranças. Percebo a importância na capacitação desses líderes que possuem tantos desafios. Agora, inspirar e capacitar todos da equipe. Quais são as suas orientações para todos nós? Oi, Luiz, obrigado pela pergunta. Olha, muito importante, eu começo sempre quando vamos estruturar um treinamento, essa inspiração, todo o meu planejamento estratégico, veja bem como é que ele é a referência para tudo que a gente vai fazer. Ele não pode estar lá só na diretoria, não pode estar lá só em conselho. Eu tenho que pegar o conteúdo desse planejamento e trazer esse conteúdo para a minha equipe. Quando a minha equipe começa a perceber que existe um propósito na missão, na visão da cooperativa e que o nosso colaborador se enxerga, identifica que através da atuação dele ele consegue transformar a sua realidade e começa a ter engajamento, isso traz motivação. Então, muitas das vezes, eu começaria a estruturar o processo por aí, de fazer com que tudo que foi planejado esteja compreendido, esteja acessível para toda a equipe. E aí sim, a gente começa a fazer o trabalho, onde eu vou definir os meus objetivos e as minhas metas. A partir do momento que esses objetivos e metas vão sendo alcançados ou não, eu vou reconhecendo aqueles que conseguem alcançar o resultado, ou vou capacitando e dando feedback para os demais que não estão com desempenho conforme se esperava. Aquele que está entregando o resultado se sente valorizado. Aquele que não está entregando percebe que ele tem um suporte da sua gestão para que ele possa melhorar o desempenho. E isso também é muito importante. Então, nós temos que correr atrás de resultado. E aí hoje a gente está falando de resultado econômico, social, ambiental. Nossa equipe vai fazer isso acontecer. Eu preciso ter o engajamento dessas pessoas. Estruture processos, treine a sua equipe, reconheça resultados, capacite, oriente aqueles que não estão conseguindo. Existem vários tipos de liderança. Cada líder tem o seu perfil, tem o seu estilo. Mas muitas das vezes, quando a equipe percebe no líder um suporte, realmente alguém em que ele possa confiar, os resultados acontecem de maneira muito consistente e vão evoluindo cada vez mais. Então, essa seria uma dica para começar a estruturar e envolver as pessoas para os resultados acontecerem. E lembrando que o líder também é passível de capacitação, né, professor? Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce líder, então o reflexo de um bom líder procurar se especializar nessas áreas vai tocar a equipe com certeza, né? Ter a plena percepção de que todos nós somos vulneráveis e temos nossas habilidades a serem desenvolvidas. O líder que tem essa consciência, ele vai mais longe. Com certeza. Antes da próxima pergunta, pessoal, só avisar para vocês que todos os materiais de apoio, né, também vão estar disponíveis lá na nossa plataforma Capacita Cop. Então, lá vocês vão poder encontrar todas as apresentações, os vídeos, tudo lá na plataforma. Se você ainda não se cadastrou, faça isso, ok? Temos duas perguntinhas aqui para a professora Paola. Professora, poderia esclarecer a diferença entre valor adicionado e valor agregado?
em termos contábeis, valor adicionado, valor agregado, riqueza criada, todos eles se equivalem, né? A gente costuma dizer muito melhor, valor agregado de um produto é esse, né? Então, o que a gente conseguiu de agregação de valor em cima daqueles insumos é esse valor. Mas a questão aqui é realmente o quanto a cooperativa ela é capaz de gerar receitas, né, superiores a todos os insumos que ela precisa, né, para aquela receita ser originada. Então, riqueza criada, valor agregado e valor adicionado, eles se equivalem aqui. Perfeito, a gente agradece a Ticiane Barbosa que mandou essa pergunta aqui. E a próxima também para a senhora, professora. O Renato Teodoro, ele pergunta o seguinte: este conceito de demonstração do valor adicionado é muito bom. Qual a diferença entre balanço social e isso? Esse conceito. Existe uma ferramenta para fazer esse demonstrativo? Sim. A demonstração do valor adicionado, né, ela é prevista no que a gente chama de CPC 09, que é um pronunciamento contábil. Então, ela é a união da demonstração de sobras e perdas, ou demonstração do resultado do exercício, que foca o econômico, com o balanço social, que tem a ênfase principalmente na questão social e ambiental. Então, realmente, ela agrega valor. Para cooperativas que utilizam GRI, por exemplo, eu vi que a gente tem algumas cooperativas aqui médicas que estão nos acompanhando e é mais comum elas utilizarem o GRI. Lá a gente também tem essa noção e concepção do valor adicionado por uma empresa ou uma organização. E é justamente isso, né? É a capacidade dela agregar valor em cima daqueles insumos, como a gente estava falando, e não só olhar para a questão social e ambiental que traz o nosso balanço social, mas também o econômico, que é tão importante para as nossas organizações. Perfeito. Enquanto o pessoal vê as perguntas que ainda estão chegando, vamos dar uma olhadinha como está ficando a nossa facilitação gráfica, o nosso mapa mental de hoje. Vou pedir para o Lucas, então, abrir o microfone, porque aí a imagem fica nele. Vai lá, Lucas. Pessoal, vou compartilhar aqui com vocês. Muito obrigada, Lucas. Já prevejo um kit maravilhoso com todos esses desenhos. Nós temos mais perguntas aqui. Os dois podem ficar à vontade para responder, tá? Veio do Edson. Como deverão ser tratados os resultados de indicadores de 2020 quando na construção das estratégias de 2021? Visto que estarão provavelmente muito distantes da média histórica. Olha só, Edson, a gente comentou e vale o conteúdo dos webinários passados. Todo o planejamento estratégico que foi feito, ele precisa ser revisado e validado imediatamente. Então, histórico de resultado que você teve, você nunca vai jogar isso fora, é um histórico da sua operação. A grande questão é, o histórico que nós tivemos, ele serve como referência para 2021. Em alguns negócios, ele vai ficar abaixo das possibilidades de 2021. Tem negócio crescendo na pandemia. Já outros estão tendo um grande desafio. E a referência que nós tivemos em 19 e 20 não vai conseguir se manter em 2021. Toda vez que nós estamos falando em definição de objetivo, de meta, que seja o cascateamento por todas as áreas, por todos os setores, é muito importante que se tenha fundamentação. E volto a fazer o contexto com a nossa abordagem de hoje. A liderança é responsável por fazer esse ajuste das metas em função de cada área, em função de cada realidade. Um dos pontos que nós tratamos no webinário passado foi a meta, ela tem que ser desafiadora. Então, você tem que calibrar a sua meta para que a sua equipe se sinta estimulada e consiga entregar um algo mais. Pode ser que esse algo mais seja um valor superior ao que a gente está apurando hoje, porque o segmento do setor vai estar em crescimento, ou pode ser que ele seja abaixo da nossa média histórica, vai depender da avaliação pontual de cada negócio. Liderança tem um papel fundamental na definição dessas metas. Professora Paola, claro. Perfeito. Então, eu acho muito importante que a gente reconheça que os eventos que a gente teve em 2020, eles ainda vão ser sentidos em 2021, 2022, a gente vai ter reflexo.
Então, eu concordo plenamente com o professor Osmar quando ele fala assim, a gente não pode ignorar, né, o passado, a gente apagar esse ano. Eu sei que muita gente gostaria, mas a gente não pode fazer isso, porque a gente vai ter reflexos posteriores. Então, é muito bom que a gente analise todo o contexto. E mais, pessoal, quando a gente fala de reportar essas informações, aqui também é importante que isso chegue ao cooperado. Então, utilizem, por exemplo, nota explicativa, né, de peças contábeis ou relatório de gestão para comentar sobre esse período 2020 para o nosso cooperado. Ele precisa estar ciente, né, de como esse período vai se projetar para os próximos, né? Qual é o impacto que a gente vai seguir. Por exemplo, a gente estava falando, em alguns negócios até aumentou. Então, o nosso cooperado, ele pode esperar que isso permaneça ou não? Então, utilizem o relatório de gestão, a palavra do presidente para comunicar como a cooperativa vê esse período atípico que aconteceu. Perfeito. Temos mais perguntas aqui para os dois professores ficarem à vontade para responder. Veio da Dione Dias, que é da Sicredi Ouro Verde. As métricas ágeis representam o que há de mais novo em gerenciamento dos objetivos estratégicos. OKR, por exemplo, é usado pela IBM, Google, Microsoft. No Brasil, o Nubank nasceu com OKR. Como estão as cooperativas no uso dos frameworks ágeis para a execução do mapa estratégico? Olha só, Johnny, como a gente tem ressaltado sempre, metodologias ágeis, gestão tradicional, elas não se competem, elas se agregam, elas se complementam. Então, muitas das vezes, eu vou usar a gestão tradicional, que vai precisar de uma fundamentação, de uma atenção maior para poder estruturar todo o conteúdo que foi feito no planejamento, nessa revisão, na projeção do que vai acontecer para os próximos anos. Em outros momentos, associados à nossa gestão tradicional, nós vamos usar as metodologias ágeis. E em função dessas métricas que você citou, elas podem sim ser consideradas. O mais importante, volta a falar, olha a palavra, como é que ela se encaixa em todas as nossas respostas. Você, gestor, tem que ter fundamentação. Se você tiver confiança, estiver seguro que o seu planejamento pode ser utilizado, ou que ele precisa ser revisado, ou que ele pode ser agregado ou combinado com outra metodologia, que isso te conduza para os resultados, e isso é o que mais importa dentro das nossas cooperativas. Resultados econômicos, sociais e ambientais. Uma metodologia compete com a outra em momento algum. Elas se complementam. As metodologias vão se ajudar e vão te ajudar a conduzir a alcançar o objetivo desejado. Mas você precisa ter fundamentação para escolher uma ou outra ou a combinação entre elas. Professora Paola, quer complementar? Não, perfeito. Eu acho que eu faço as palavras do Osmar, mas aqui também eu faço um destaque para a questão que foi mencionada de como estão as cooperativas hoje, né? Eu posso posicionar mais sobre as cooperativas do Rio Grande do Sul, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um anseio muito grande por implementar metodologias ágeis. A gente tem cooperativas com estruturas muito, né, hierárquicas, o que muitas vezes dificulta esse processo de metodologias ágeis, mas a gente vê ganhos nisso. Então, acho que é uma evolução, é um despertar que começou para as cooperativas, acredito, há 2 anos praticamente, mas é um caminho que a gente só tem a ganhar, né? E a gente não anula tudo que a gente fez e a forma como a gente organiza as nossas cooperativas. Eu acho que só vem agregar, né? Como o professor Osmar falou. Com certeza. Essa pergunta do Luiz Gustavo Leite Souza é para a professora Paola. Primeiro, ele parabeniza pelas apresentações, são temas de extrema relevância, e a pergunta é a seguinte: você acha que relatórios de sustentabilidade podem contribuir para uma mensuração de resultados mais abrangente? Sim, eu acho que as cooperativas, elas têm que estar cada vez mais preocupadas em não só mensurar a questão econômica. A gente tem o tripé de sustentabilidade, o social é muito importante, o ambiental é muito importante, e muito mais nas cooperativas, em função dos nossos princípios, a nossa preocupação com a comunidade. Aqui eu faço também um destaque, não sei se vocês conhecem, um relatório de sustentabilidade que está sendo utilizado, né, por algumas empresas e está chegando cada vez mais como uma tendência de mercado, que é o relato integrado, que mensura o desempenho de uma organização em 6 tipos de capitais essenciais para a sobrevivência dela.
né? Então, é o capital, por exemplo, da reputação, que a gente tem que estar preocupado com a reputação da nossa organização, e tudo isso faz parte do relatório de sustentabilidade. Então, eu acho que é algo que a gente deve se preocupar, deve fazer. Realmente desprende esforço, né? Todas as cooperativas, por exemplo, que fazem o relatório da GRI, sabem o quão complexo é, mas o quão agrega também a sua organização. Então, acho que é uma preocupação que a gente deve ter e algo que a gente deve buscar. Porque, que nem eu falei para vocês, se a gente não mensurar o quanto as nossas cooperativas fazem em prol do social e do ambiental também, a gente não consegue comunicar. A gente não consegue demonstrar a nossa vantagem competitiva. Então, só mensurando que a gente consegue comunicar e consegue evidenciar a nossa força. Temos mais uma questão aqui que chegou do Carlos, que é colaborador na Unidade Nacional do Sescop. E para os dois ficarem à vontade para responder também. Analisar um conjunto de indicadores é mais recomendável do que avaliar um indicador isoladamente? Carlos, a princípio, sim. Quanto mais ampla for a sua análise, maior é a fundamentação que você vai ter. Porém, também não é uma resposta absoluta. Pode ser que tenham vários indicadores de menor importância. Então, sempre o bom senso com a sua experiência, com a necessidade. E toda vez que você tiver uma dúvida, lembre dos seus objetivos, lembre da visão do norte do planejamento estratégico que os fundamentos nos dão. Esses indicadores, que sejam vários, estão te conduzindo para aquele norte? Sim ou não? E aí você vai mensurar e avaliar dentro da sua realidade se você vai focar a atenção em poucos ou em vários. Professora Paula. E complementando, a gente já tem o chamado, por exemplo, análise fatorial. O que é essa análise fatorial? A gente reúne um grupo de indicadores que são considerados prioritários. Como eu falei, a gente não vive mais no período da escassez da informação, muito pelo contrário. A gente tem muita informação, né? A gente tem dados sendo coletados nas nossas cooperativas a cada segundo, né? Então, a gente vai reunir os principais indicadores, criar um único fator explicativo, buscar qual é o nível de explicação dele, né, de acordo com o sucesso que a cooperativa definiu no seu planejamento estratégico, e a gente pode acompanhar esse indicador prioritário. Mas ele é formado por vários, né? E a gente tem que ter essa concepção. Bom, nesse planejamento estratégico que a gente está trabalhando, quais são as prioridades que a gente tem? Uma cooperativa, ela não vai ter braço para tudo que é necessário, né? Então, a gente precisa de definir prioridades e ir elencando o que a gente pode fazer. E assim, a gente vai ter cada vez um desempenho melhor. Então, a tendência é nunca ir por um, né? Porque a gente vai ficar um pouco míope nesse um. A não ser que ele seja realmente uma agregação de vários indicadores. E que daí ele já está te dando uma leitura, um poder explicativo maior. Professora, pode repetir, por favor, o nome do relatório de sustentabilidade? Que você falou há pouco, a Ana Paula está pedindo. Relato integrado. A gente já tem alguns livros sobre esse tipo de relatório. Eu sei que na Universidade de São Paulo, ela é uma das únicas universidades que tem disciplinas voltadas para elaborar esse tipo de relatório, mas é muito interessante e eu convido vocês a buscar mais sobre eles. Maravilha! Chegamos ao final das nossas questões. Mas só lembrando para vocês, pessoal, que aqui no chat tem todas as orientações que vocês precisam com relação aos materiais, aos vídeos e não se esqueçam da avaliação. Ao final da avaliação, vão os links também para vocês acessarem os cadernos da segunda edição da série Caminho para a Excelência e também o link da nossa plataforma CapacitaCop, onde vão estar todos os vídeos, todos os materiais, ok? Só lembrando, nosso próximo encontro vai ser no dia 28 de outubro, ok? Daqui a 15 dias, mesmo horário, mesmo bate-local, 28 de outubro. A gente teve a sorte de conseguir o Renato aqui com a gente, nosso superintendente. Ele que estava aí numa agenda super corrida hoje, mas apareceu e a gente quer ouvir seu oi, Renato, por favor. Gisele, boa tarde, pessoal. Professores Osmar e Paola, que alegria muito grande essa dobradinha fantástica. Que dobradinha de sucesso aqui que eu percebi nesse bate-bola, muito legal. Pessoal,
realmente uma satisfação e uma realização mais essa etapa, a terceira nossa edição desse caminho de 7 edições, muito bacana. A Carla me reportou o início aqui que eu não consegui acompanhar. Infelizmente, hoje casaram 2 eventos de magnitude, que é um seminário acontecendo simultaneamente, o seminário do ramo transporte regional, mas que tem uma amplitude nacional da região Nordeste muito bacana. E aqui eu pego um gancho da fala inicial do presidente Sérgio Tecchio, da Organização das Cooperativas da Bahia, que em sua fala inicial desse seminário do transporte, Paulo e Osmar, ele fez uma referência da gente, a nossa função enquanto organização nacional, enquanto organização estadual, enquanto unidade estadual. A gente, quando falamos organização, nos referimos à OCB no estado, né? Unidade estadual, falamos de unidade de SESCOP. Mas o sistema, uma das responsabilidades nossas que ele falou é ajudar a cooperativa buscar rentabilidade. Ele fez essa referência, né? Que cabe também à nossa parte. A gente tem falado muito o nosso trabalho, e esse é um caso muito interessante nesse quesito, de agregarmos valor aos negócios das cooperativas. E aqui casa muito com o que eu iniciei escutando aqui quando consegui entrar aqui, a Paola falando do desenvolvimento regional, o equilíbrio que foi feito na abordagem inicial pelo professor Osmar, da sustentabilidade, a renda, a rentabilidade, a renda ao cooperado, essa distribuição de renda, o equilíbrio do social com o ambiental e o valor com a comunidade, né? Do cooperativismo, que a Paula fez passando sobre isso. Isso é muito legal. E casa com a demonstração do valor adicionado, que aí é uma questão, sim, interna da prestação de contas do resultado da cooperativa, que eu fiz o comentário agora há pouco no seminário. Sempre a busca desse equilíbrio, sim, gerar o resultado e o equilíbrio da margem que a Paola falou, com o resultado aplicado direto ao cooperado, que é a razão de existir a cooperativa. Então, é muito legal e casou muito com o que eu vi agorinha nesse seminário. Parabéns, parabéns mesmo. Essa questão, né, professor Osmar, e esse mote do dia de hoje, da 6ª edição, a questão de gerar e tangibilizar os resultados, né? Isso nessa sequência que é lógica que a gente está fazendo com relação ao planejamento estratégico, gerar e tangibilizar resultados, e casando também com o que a Paula trouxe com muita propriedade, a comunicação desses resultados. Isso realmente um desafio muito grande. O cooperativismo tem muito para mostrar, já faz muito, mitiga muitos efeitos negativos de uma crise, como também a Paula muito bem lembrou, e o cooperativismo, nesses momentos, se sobressai em todas as atividades, algumas muito penalizadas nessa coronacrise, mas sempre fazendo essa diferença. Então, fico muito feliz de vivenciar mais essa etapa aqui desse caminho da excelência, e faço também, aproveitando aqui, foi uma coisa que achei bacana, a iniciativa também do presidente Sérgio Tecchio, que fez um chamamento no momento do início. Lá estavam 100 dirigentes de cooperativas, e aqui estamos com dirigentes de cooperativas do Brasil todo, de todos os ramos, e também colegas das organizações estaduais, a questão do SOCOP. Porque o SOCOP é a nossa base de tudo, né, Paola? Você falou o tanto de informações que existem à disposição, mas aqui é uma sistematização das informações para o sistema, para que a gente melhor represente, defenda e ajude o desenvolvimento das cooperativas. Então, fica aqui também o chamamento a todos os dirigentes, junto com as nossas organizações e unidades estaduais, esse cumprimento, porque isso gera toda a base de dados e argumentações que temos numa defesa junto à Receita Federal, junto a um Congresso Nacional, um projeto de lei, ao Judiciário. Então, é fundamental e casa muito bem com tudo isso que dialogado até hoje.
Lucas, parabéns mais uma vez por essa arte que você constrói com muita maestria. Osmar, uma alegria tê-lo nesse processo todo. E, Paola, mais uma vez, parabéns. Parabéns a sua competência, nós já conhecemos, e o reconhecimento a essa dedicação sua. Gi, muito legal termos aqui mais de 300 pessoas acompanhando aí, colegas das organizações estaduais e dirigentes. Obrigado. Obrigado por todo esse engajamento aí. Vamos juntos aí, superando os desafios e crescendo aí as evoluções todas que temos muito a crescer. Parabéns. Vamos junto. Obrigada, Renato. Isso mesmo. Queria encerrar, então, agradecendo. Tivemos quase 350 pessoas nessa tarde aqui com a gente. E esse é o retorno de que foi um evento bom, porque quase todo mundo ficou até o final, né? Então, agradecer a professora Paola, que esteve hoje com a gente, ao professor Osmar, que tem nos acompanhado ao longo da jornada, ao Lucas, pelos desenhos maravilhosos, Renato, que está sempre com a gente também, Carla, que esteve com a gente no começo, e a todos vocês que interagiram aqui pelo chat. Um agradecimento especial à nossa equipe de apoio também, sempre vale. E a gente se encontra, então, no dia 28 de outubro, combinado? Boa tarde para todo mundo, obrigada. Valeu, Gi. Bom final de dia para todos. Valeu, Osmar. Valeu, Paola. Até. Tchau, tchau.